Do STF, vamos para o Ministério do Trabalho agora, então, Tiago, porque o governo Lula vai revogar a regra para trabalho no feriado. O Ministério do Trabalho divulgará a nova portaria que vai valer a partir de março do ano que vem. E os congressistas se articulavam para derrubar o texto. Como fica isso? O que falar sobre isso, hein, Tiago? Cuidado para não se queimar, porque essa é quentinha. Acabou de sair agora, finzinho da tarde, né? A gente comentou aqui, uma decisão que pega mal final do ano. Temos feriados aí, ou seja, dia 25 de dezembro é um feriado nacional, dia 1º de janeiro. E o Ministério do Trabalho traz uma decisão para lá de estúpida nesse momento. Inclusive contra todo o que se planeja aí de economia livre, né? E agora, obviamente, foram pressionados, a opinião pública não pode, o Brasil não aceita mais esse tipo de decisão de legislar por decreto, porque a gente fala de interferência de um poder no outro, isso que o Ministério do Trabalho fez é justamente interferir numa decisão que cabe sim uma discussão ampla com a sociedade, com os poderes, com os órgãos representantes. Eu falei isso aqui semana passada, todas as associações representativas foram contra essa decisão. Então quer dizer que há um volume muito grande de pessoas contrárias a uma decisão que não pode simplesmente por uma canetada começar a vigorar, né? O ministro Luiz Marinho, portanto, disse hoje que ele vai, como a Andréia falou, revogar essa portaria que mudava essa regra para o expediente dos funcionários do setor do comércio aos feriados. Impacta outras categorias também, não é só o comércio, né? O anúncio foi feito hoje à tarde, finzinho agora, a jornalistas lá na sede do Ministério do Trabalho em Brasília. O Ministério vai lançar uma nova portaria que estabelece as mesmas medidas, mas que vai se iniciar em 1º de março de 2024. Até lá, o governo que trabalha para fortalecer os sindicatos e não a sociedade pode estudar possíveis mudanças no texto, que vamos combinar precisa ser retirado de pauta. Não precisa mais nem discutir isso, morre o assunto aqui. Afinal, essa medida, se passar, é um retrocesso para a nossa economia. Um ato como esse é mais uma maneira do governo, como eu sempre falo, legislar por decreto. Talvez por isso seja a favor da forma atual em que os ministros do Supremo agem. E eles eram contra essa PEC que dá fim às decisões monocráticas do Supremo. Um alívio para farmácias, lojas de departamentos, postos de combustíveis que precisam abrir aos domingos e feriados e que empresários e empregados que definam as suas regras e que cada vez mais o governo interfira menos em nossas vidas. Portanto, aí um alívio, né, para esse setor que fica receoso, pelo menos até março de 2024. A qualquer momento eles podem botar essa portaria de novo e o medo maior é, já que esse ministro está se mostrando muito mais ativo em prol dos sindicatos do que o trabalhador e a população como um todo, que ele possa até colocar regras mais cabeludas ainda nessa revisão de texto que eles prometem ter. Então a gente vai ter que ficar bem de olho nessas ações nos próximos meses e finalmente uma notícia, pelo menos até o momento, positiva, porque isso tem que, sim, na minha opinião, né, isso não deve nem ser mais discutido porque está sacramentado, há já um consenso e os sindicatos que representem cada um a sua categoria, mas não que interfiram aí no dia a dia da sociedade.